Fala galera, e aí como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. Estamos aqui com mais um vídeo de lançamentos, dessa vez lançamentos do mês de maio de 2025. Separei aí 6 quadrinhos de destaque, bem legais. Lembrando que os destaques não são os melhores quadrinhos do mês, são os quadrinhos que eu mais gostei no mês, mas todos os quadrinhos mencionados aqui são muito legais e valem muito a pena checar. E aí, vamos lá? Primeiro destaque da lista, à la poursuite du trésor de Décalé-Catin. Os Fabrice, uma dupla de editores da revista Spirou, planejando ir a um festival de quadrinhos, acabam pegando o voo errado e indo parar no México. Lá, são confundidos com 2 arqueólogos especialistas em civilizações pré-colombianas, com a missão de explorar as ruínas de Décalé-Catin e encontrar o seu tesouro cobiçado por Palmatec, um industrial sem escrúpulos. Acredito que muitos aqui não devam conhecer o Fábio Caro e o Fabricière, são 2 caras que eles são, se eu não me engano, editores da revista Spirou. Eles têm uma página editorial na revista que eu acredito que sai em todas as edições. Eu só vi uma edição da revista Spirou, mas nela tinha. E são quadrinhos, são mini quadrinhos deles falando sobre os quadrinhos que são mostrados naquela edição. Nesse caso, é um quadrinho próprio deles e parece estar muito engraçado. Os personagens são muito burros. É absurdo quão burros eles são. Eu dei uma olhada em alguns previews e parece que tá hilário. Segundo destaque dessa lista, Epouvantail. Numa fazenda isolada, Lily vive com seu pai e sua madrasta dividindo seu cotidiano entre os animais, a escola e um espantalho que, um dia, começa a falar. Um acidente de carro ocorre nas proximidades. A polícia investiga, mas os envolvidos começam a ter estranhos pesadelos com a presença do espantalho. Eu dei uma olhada no preview desse quadrinho e a arte dele tá absurda. Tá uma arte bem amedrontadora, assim. Eu não tenho certeza se é um quadrinho de terror. Para isso eu teria que ler o quadrinho inteiro. Mas com certeza a arte passa uma vibe bem terror. Terceiro destaque da lista, Les Gorilles du Général, volume 1. 1959. Crise política na Argélia. O general Charles de Gaulle assume o poder na França prometendo resolver o problema. Ele rapidamente se torna um dos governantes mais ameaçados do mundo. E para garantir sua segurança, de Gaulle conta com 4 guarda-costas, conhecidos como os Gorilas do General. Uma nova série de quadrinhos histórica aí, sobre os guarda-costas do presidente Charles de Gaulle. Eu não sou ainda, né, eu pretendo estudar um pouco mais, mas eu não sou um grande especialista ainda sobre a história da França. Eu não tenho certeza se ele foi eleito realmente tendo como um dos pontos principais o fim do conflito que estava rolando na Argélia, que na época ainda era uma colônia da França, estava no seu processo de independência, mas eu sei que a independência aconteceu durante o governo dele, se eu não me engano, então deve ter alguma relação. Quarto destaque, Mimouche, primeiro volume. Até seus 11 anos, Colette sempre viveu na sombra de sua irmã gêmea Lison, mais bonita e inteligente que ela, até o dia em que um acidente de carro toma sua vida. Para compensar a falta da irmã, Colette começa a fazer aulas de dança, uma paixão de Lison, mas que Colette odeia. E isso ao mesmo tempo em que é assombrada por sua própria sombra, que tenta convencê-la a seguir seu próprio caminho. Até que, por coincidência do destino, a garota entra um dia numa academia de boxe e tem uma revelação. Essa é uma nova série da revista Spirou. Eu dei uma olhada no preview do primeiro volume, que saiu em um volume da revista Spirou. Não vou lembrar agora qual volume que foi, mas tá bem legal. Eu, como uma pessoa que pratica boxe já há uns 3 anos, eu não podia não colocar esse quadrinho nos meus destaques. É basicamente o quadrinho que eu tô mais ansioso para ler desse mês, porque, cara, boxe é muito gostoso. Quem pratica boxe sabe que é muito gostoso. E um quadrinho janense, um quadrinho para criança que envolva a boxe, eu acho que é bem legal. Quinto destaque da lista, Le Temps de Pivoine. Jean, um simples fazendeiro, é recrutado como soldado para lutar numa guerra sem sentido em nome de um nobre ganancioso. Enquanto estava fora, sua vila é invadida e o homem perde tudo, incluindo sua família. Anos depois, um Jean mais sombrio e traumatizado começa a recuperar o gosto pela vida através de uma nova filha adotiva. Mas a ganância de Roland, senhor das terras, o ameaça mais uma vez. Dessa vez, porém, Jean não cederá à tirania e não deixará que o passado se repita. Eu acho que a sinopse entrega um pouco demais. Pelo que eu vi do preview que saiu lá na França, o próprio preview ele não fala, não mostra muito essa parte da perda da família, da filha adotiva, ele é mais focado no começo do quadrinho mesmo. Mas eu escrevi a minha sinopse com base na sinopse francesa, então eu coloquei o que está lá. Mas eu espero que tenha mais coisa. O quadrinho parece bem interessante, a arte está bem bonita. Último destaque da lista,
Verso. Uma criança recebe um telescópio de Natal e o monta no quintal, mas ao olhar pela lente, descobre que o telescópio não é um telescópio. Esse é o contrário do quadrinho anterior, a sinopse é extremamente vaga, e eu acho que é proposital, é um quadrinho sem diálogo, e é um quadrinho que tem uma história, pelo que eu vi, mais contemplatória, o objetivo mais é que você veja as imagens e tire algumas das suas próprias deduções, parece que é uma coisa, um quadrinho bem poético. A arte eu achei bem interessante, foi o motivo de eu colocar nos destaques. Eu acho que é bem diferente. Parece um pouco chapado, mas eu gostei. Eu achei que ficou bem divertido. E aproveitar aqui para citar um quadrinho que eu esqueci no vídeo anterior, o que é engraçado, porque o vídeo anterior ficou enorme. Mas é um dos quadrinhos que eu mais queria ler do mês de abril e infelizmente eu acabei esquecendo de colocar ele. E se eu tivesse lembrado, ele com certeza entraria nos meus destaques, que é o primeiro volume de Holly Molly. Eu vou estar mostrando um pouco da arte aí para vocês, mas não vou falar aqui a sinopse, mas basicamente é um quadrinho sobre duas irmãs numa aventura mágica, a arte é bem bonita, parece um quadrinho bem feel good, pelo menos é o que diz a sinopse. É, parece bem legal, cara, eu acho que vale a pena dar uma olhada. E lembrando aqui que os destaques não são os melhores quadrinhos do mês, são só os quadrinhos que eu achei mais interessantes, então pode ser que alguns ou todos os meus destaques não sejam tão interessantes para vocês, mas é por isso que a gente tem aqui as menções honrosas. Os quadrinhos que são interessantes, mas que não foram os meus preferidos. Bora lá. Les Âges Perdus, volume 3. O integral de Amour Fragile. Après l'orage. Ashes, volume 1, novo mangá aí da Ankama. Belfort e Lupin, volume 1. Esse quadrinho é baseado num desenho animado. Eu queria ter assistido antes de gravar esse vídeo, mas eu não consegui. La Boucle. Candy Superstar e Les Muses du Pop. Esse parece bem legal. O tipo de arte não me interessa tanto, mas quem quiser dar uma olhada depois, eu acho que vai ter muita gente que vai gostar. La Cantoche, volume 10. Quem manja um pouco de Jeunesse deve conhecer o quadrinho Dead, da Spirou. Esse é um quadrinho do mesmo cara que fez o Dead, que também parece bem legal, um quadrinho sobre uma cantina escolar. La Gazette du Château, volume 14. Para quem não sabe, o quadrinho Le Château des Animaux, ele lança nesse formato de gazeta. Ele lança vários mini volumes bem curtinhos e eles depois são compilados nos volumes maiores. Já tem 3 volumes de Le Château des Animaux lançados. Eu acho que eles compilam até o 10. Então, com o lançamento do 14, da Gazeta número 14, não deve demorar muito para sair o quarto tomo, quarto volume de Le Château des Animaux. Então, eu acho que vale a pena ficar de olho. Le Clan des Salamandres, volume 2. Constance et les Ombres, volume 1. Eu dei uma olhada na arte, tá bem legal. Coup de Cœur. Esse quadrinho parece bem legal, é um quadrinho mais autobiográfico sobre a vida amorosa da quadrinista, mas eu achei engraçado porque ela parece muito tóxica. Ela parece o tipo de pessoa que quando a pessoa que ela tá afim não se interessa por ela, ela tá super afim, e quando a pessoa mostra que não, eu tô gostando de você, ela perde completamente o interesse. Talvez não seja o tipo de quadrinho da maioria, mas eu tenho certeza que vai ter gente aí que vai gostar. Eclipses, volume 1. LCA. Elvira Yoto, volume 2. Esse aí parece bem legal. É sobre um casal de um elefante e uma gazela que decidem sair da savana para viver entre os humanos. Frank, volume 10. Eu li o primeiro volume de Frank. Vou pegar depois para ler o segundo, terceiro. É bem legal essa série e o 10º volume está começando um ciclo novo no quadrinho. Então o primeiro ciclo vai até o volume 9 e agora o 10 está começando um novo. E parece que está muito foda essa edição. Histoire incroyable des arts martiaux. Para quem gosta de luta, para quem gosta de artes marciais, é um quadrinho que parece bem legal, um quadrinho sobre várias histórias das artes marciais. Tem de tudo, cara. Tem até capoeira. Horácio d'Alba, integral. Upu, volume 1. L'Île des Mythes, volume 1. Cosmograd, volume 3. La Légende oubliée de Perceval, volume 2. Lié par le destin. Lune de Miel, volume 2. Alguns talvez lembrem de Lua de Mel, eu já falei aqui num outro vídeo, acho que no vídeo de fevereiro. E acabou de sair o primeiro e já saiu o segundo. Eu vi alguns reviews falando que o Baixinha Viva talvez seja o
o desenhista mais rápido de todos. Mas eu acho que, pô, ele ficou um tempão sem publicar, né, por causa das polêmicas, ficou bem um ano e meio sem publicar, então eu acho que ele pode ter acelerado a produção de alguns quadrinhos. Pode ser que ele já tenha a série inteira pronta, ou pelo menos parte da série já pronta, e por isso que ele lançou tão rápido. Isso, ou ele realmente é um quadrinista absurdamente rápido. La Marche Brune, volume 2. Alguns talvez tenham visto esse quadrinho num post recente da Comic Zone, quadrinho de fantasia. Eu já peguei o primeiro volume, mas ainda não... Peguei digital, né? Não tem a versão física. Mas tô pra ler, mas ainda não tive tempo. Mas parece bem legal, a arte é bem bonita. Metal Hurlant, a nova, né? Não a antiga. Volume 15. A Metal Hurlant tá lançando, se eu não me engano, 4 edições por ano. Uma em fevereiro, uma em maio, uma em agosto e uma em novembro, se eu não me engano. Então deve ter mais uma edição da Metal Hurlant esse ano em agosto e mais uma em novembro. Monstre en Vadrouille, No, volume 3. La Nuit est Belle. Orcs et Gobelins, volume 28. Esse aí não podia faltar, se não pela qualidade, pela ironia, né? Um quadrinho que tentaram lançar aqui no Brasil. Não esse especificamente, mas a grande série, né, que ele faz parte. Oxali, volume 3. Petit Poilu, volume 31. Pra quem estivesse perguntando, o Petit Poilu, que é o protagonista, esse menino no meio, não é um garoto negro, tá? Eu digo porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso aqui, cara, o quadrinho parece legal, mas dá uma pesquisada, porque eu acho que alguém que esteja vendo talvez ache que é um estereótipo racial, não é. O garoto, ele é muito peludo mesmo. Eu não tenho certeza se a pele dele é dessa cor ou se é o pelo, mas pelo que eu vi, ele não é uma representação de um garoto negro. Plastoc, volume 3. Eu tô louco pra ler essa série, eu ainda não consegui pegar a versão digital do primeiro volume, mas assim que eu conseguir, dar uma lida, porque parece bem legal, é sobre uns insetos, umas pessoas insetos. Plus loin qu'ailleurs, novo quadrinho do Chabuté. Para quem gosta de Pipoca Nanquim, é bem provável que esse quadrinho saia por eles ou ainda esse ano ou no ano que vem. Se é que eles já anunciaram, não tenho certeza. Alguns talvez achem um crime o fato desse quadrinho não estar nos meus destaques, mas eu pessoalmente não sou tão fã do Chabuté. Mas claro, ele não podia faltar no vídeo. Les poissons, eux, ne pleurent pas. Quadrinho sobre... Um quadrinho que não é baseado em fatos reais, mas tem alguma base em fatos reais. É sobre... Eu não lembro exatamente em qual parte da África, mas, se eu não me engano, uma grande empresa chinesa abriu uma empresa de pesca e é sobre uma família dessa região que alguns deles acho que trabalham na pesca, eu não tenho certeza. Depois, quem quiser dar uma olhada, é um quadrinho que a arte é bem legal. Me parece um quadrinho, assim, bem político, bem interessante. Pompei, volume 1. Réseau Boulot Dodo, volume 3. Outro quadrinho aí do Fabrice R., o mesmo cara do primeiro destaque. Le Royaume Sans Nom, volume 3. Esse aqui me lembra um pouco um outro quadrinho que eu gosto, que é Les Sanctuaires, que eu gosto bastante daquela série. Eu ainda não li Le Royaume Sans Nom, mas parece legal também. Sanglier. Les Sortilèges des Zohar, esse aí eu tô pra ler um tempão, ainda não li. Quadrinho japonês parece bem legal. Une Aventure de Spectaculaire, volume 7. A arte também muito foda. Le Marin Céleste. Esse, se eu não me engano, é meio que um spin-off de um outro quadrinho chamado Sprague, mas não é exatamente uma continuação. É meio que um quadrinho separado que se passa no mesmo universo. Tête de Pioche, volume 4. Mais um japonês aí com arte maravilhosa. Tsar Bomb, Les Paradoxes d'Andrei Sakharov. Para quem não conhece, Andrei Sakharov era um cientista soviético que estudava criar uma bomba atômica soviética. Parece que ele mudou de ideia no meio do caminho depois que viu a destruição que fez em Hiroshima e Nagasaki. É um quadrinho sobre a história dele. Le Zoo des Animaux Disparus, volume 6. É basicamente um quadrinho sobre uma menina que trabalha num zoológico onde os animais são todos animais desaparecidos, animais que já foram extintos. Parece bem legal a arte, é bem bonitinho. Bom, e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer um vídeo mais rápido, né? Porque o último vídeo foi muito longo. Sem perder tempo aqui. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Post novo todo final de semana. Nosso último post foi sobre um quadrinho chamado Lettre d'amour de 0 à 10.
que é um quadrinho bem gostoso, é uma leitura muito divertida. O quadrinho anterior que a gente fez é um quadrinho que eu tenho aqui na minha coleção, que é o La Cuisine des Ogres, um quadrinho que, pô, isso aqui é basicamente um conto de fadas clássico, só que atual em formato de quadrinho. Não é literalmente um conto de fada clássico, porque não é uma história clássica, é uma história nova. Mas, tipo, tem tudo que teria num conto de fadas clássico. Esse quadrinho é muito foda. Então dá uma olhada lá, deixa o like, segue a gente lá no Instagram, que toda semana tá tendo post novo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ver os nossos últimos vídeos de lançamento. Eu sei que o vídeo anterior teve meia hora, ficou bem longo. Eu vou tentar dar uma maneirada. Mas não se esqueçam de ver tanto ele quanto outros vídeos do canal. Os vídeos de Cai com Tudo na BD vão voltar a partir do mês que vem. E eu tô lendo bastante coisa interessante. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu!